Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, falando direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está recebendo o Dr. Vitor Gornati, da Regional de São Paulo, vai trocar uma ideia com a gente sobre lipedema. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Agradeço muito aí o convite. A gente é uma honra também. E começar puxando já do assunto tão polêmico, né? Por que você acha que ainda tem entre os colegas uma resistência com relação ao diagnóstico? Cara, é uma pergunta legal porque se você for ver o lipedema, ele já tem são 80 anos de história, né? Foi descrito na Mayo Clinic em 1940, entendeu? E a descrição já falava exatamente o que a gente vê hoje, que eles chamavam de síndrome da gordura dolorosa, tá? Só que eu acredito que sempre foi uma coisa que, primeiro, as próprias mulheres acabavam escondendo. Então, quem estiver ouvindo, até vocês, se for pensar, tipo, aquela tia que tem o quadrilzão, que tem a pernona, que sempre usou saia, que sempre escondeu. Então, elas também não buscavam essa elucidação do problema. Não dá para negar que tem uma coisa da sociedade também de julgar, de culpar e falar assim, poxa, isso daí é gordura, isso daí você tem que fazer exercício, tem que comer. É mais simples falar isso daí, né? Até transferir a responsabilidade. E uma coisa que você for ver lógica não tinha CID, né, definido até o CID-10. E agora tem. Né? Antes era meio que uma adaptação, agora tem um CID, EF02.2 no CID-11. Então agora é definido mesmo como uma doença. Acho que agora não tem mais... Essa discussão deve ficar para trás. O que falta agora é justamente isso que a gente está fazendo, né? É levar para mais pessoas. Você vê que tem muita gente engajada, especialmente as mulheres que ficaram escondendo muito tempo, agora elas estão divulgando bastante, entendeu? Muito interessante, cara. E como é que a gente faz o diagnóstico? Porque quando a gente fala de síndrome edetematosa, por exemplo, o paciente chega com edema no membro inferior. Óbvio, você vai fazer inúmeros rastreios, o lipedema entra nisso, né? Como que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico, por incrível que pareça, eu brinco às vezes que dá para fazer pelo telefone, sabe? Porque ele é clínico, né, totalmente clínico, mas na entrevista, na consulta, você já consegue resolver a maioria para diagnosticar, né? Então, assim, depois você vai ter que graduar, porque o lipedema não é só sim ou não, né? Ele tem os tipos, que é tipo onde está distribuído, e as fases, que é o quão avançado está. Mas, por exemplo, hoje eu percebo que a grande maioria das pacientes tem queixas muito semelhantes e talvez em fases diferentes, que são clássico, né? Muita sensibilidade nas pernas, a gordura que sai no corpo inteiro, tipo aquela pessoa que foi gordinha ou engordou uma fase, emagreceu, parte superior emagreceu, normal, tranquilo, gordura nas pernas fica, isso é clássico. Então, os hematoma espontâneo geralmente, tá? Hipermobilidade, são pessoas que têm, o joelho geralmente estica mais para trás, as mãos também, 60% das pessoas que têm lipedema acabam tendo um pouquinho dessa hipermobilidade, joelho cruzado em X, o pé um pouquinho plano. Então, você vê que são várias coisas que elas só entendem que fazem parte de uma síndrome quando a gente explica para elas. Não tem como elas saberem, entendeu? Então, por isso que é legal o que vocês estão fazendo aqui também, que mais gente vai ficar sabendo. Com certeza. E tem algum diagnóstico complementar de imagem, um laboratório que possa corroborar para você fechar o diagnóstico? Então, seria muito legal, né? Ter um laboratório para falar, não, agora está fechado. O que a gente vê na prática é assim, os exames ajudam meio que no acompanhamento, né? Então, por exemplo, tem ultrassom para você ir fazendo medida de espessura de gordura, né? Eu acho que é legal, tem um detalhe até que a Karen e a Isa que trabalham lá comigo, elas fazem, que é a compressão. Então, a gente está percebendo que a espessura da gordura é uma, né? E aí quando você comprime o transdutor, essa nova espessura é mais ou menos o que a gente consegue buscar com o tratamento clínico. E é legal para a paciente também ter uma expectativa de até onde ela consegue melhorar. Tem um exame que é muito legal, que é uma densitometria corporal total, que a gente chama de DEXA, né? Que é por dupla emissão de raio-x. Esse exame é como se fosse o padrão ouro de uma bioimpedância. Então ele fala qual é o percentual de gordura de cada parte do corpo, fala quanto tem de peso em cada parte do corpo e desse peso quanto é massa muscular, quanto é gordura
E disso, mais uma vez, a gente consegue ir fazendo o acompanhamento. Porque também tem aquele lance do acompanhamento da frustração, né? São pessoas que tentaram a vida inteira melhorar esse quadro, não conseguiram, agora elas têm o diagnóstico e falam, agora vai. Só que Não é tão bem não assim, é tão né? fácil, né? Então passou 3 meses, ela vai falar assim, melhorei. Você olha e fala assim, putz, será que melhorou tanto? Ou o contrário, você fala, nossa, melhorou muito. E ela não perceber. Então é legal você ter essas avaliações para poder ter um parâmetro ali objetivo. E tem umas outras coisas que eu acho fundamentais, que é o acompanhamento de multiespecialidades mesmo, né? Então, tipo, é uma doença que é legal ter, pelo menos uma avaliação inicial de endócrino, é legal. Se a pessoa tiver interesse em cirurgia, é legal ter a avaliação do cirurgião plástico. Não significa que ela vai fazer naquela hora, mas é legal ter alguém responsável por isso para falar. Fisioterapeuta, cara, eu acho fundamental. A gente percebeu que são mulheres que, até por causa dessa questão que eu falei do joelhinho meio para dentro e tal, a ativação muscular ela não é tão bem distribuída. Né? Então, geralmente ativa mais a musculatura interna da perna. Isso no futuro vai dando o quê? Dor no joelho, tem muitas que tem condromalácia, dor no quadril. Então, o tratamento envolve muita gente, nessa né? equipe multi, o vascular, obviamente, está dentro. Qual é o papel de nós como cirurgiões vasculares? Primeiro, na minha opinião, é o diagnóstico. O diagnóstico, muita gente suspeita, mas eu acho que a responsabilidade do diagnóstico tem que ser nossa. Por quê? Porque tem 20% que vai ter linfedema associado, tem obesidade associada, a gente também tem que saber separar isso e explicar para o paciente. Metade dos casos tem varizes, entendeu? E a gente tem que explicar isso também, porque às vezes a paciente vem no afã de fazer cirurgia porque descobriu que agora dá para tratar lipedema, só que, sei lá, tem insuficiência de 2 safenas, um monte de varizes ali no subcutâneo. Vira até um risco, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente tem que liderar o diagnóstico. O risco diferenciais. Poxa, exatamente. A lipoaspiração da perna. Acidente, hematoma muito maior, a recuperação vai ser muito mais difícil, entendeu? Você acha que o plástico, quando ele vai submeter a uma lipo de perna, ele prefere que o vascular trate as varizes antes? Tem as 2 análises, né? A de segurança como médico, mas também tem a análise de, você sabe como que é, né? Às vezes o cara vem e já quer converter a cirurgia, tem aquilo lá. Eu costumo trabalhar com uma equipe de cirurgia plástica que eles têm muito volume, então eles preferem prezar pela responsabilidade, pela segurança. Legal. E pra gente também isso daí é muito legal, né? Queria puxar só um pouco antes que você comentou, você falou, tem pacientes que chegam em fases diferentes da doença. Sim. Um pouquinho de cada fase, que tem de diferença, que chama a atenção nessa parte. Então, primeiro, os tipos lá que eu te falei. Os tipos são a localização, né? Então, tipo 1 vai ser mais no quadril. Tipo 2 é quadril e coxa. Tipo 3 é quadril, coxa e perna. 4 é quando pega braço, tá? E 5 é quando é só do joelho para baixo. Beleza? Só que além dos tipos, tem as fases. Então, tem gente que é, por exemplo, tipo 3, fase 1. Esse talvez seja, que é aquilo que a gente estava comentando do diagnóstico da perna mais cheinha, canela mais grossa, exatamente. Nunca chamou atenção. E vai seguindo, entendeu? Porque a fase 1, geralmente é mais o edema mesmo, entendeu? É mais o inchaço, um pouco de hematoma, sensibilidade. A fase 2 já começa a ficar bem mais claro, porque ela já tem irregularidade, já tem nódulos de gordura à palpação, entendeu? Já começa, especialmente na coxa, já fica com um aspecto que elas sempre acham que é celulite, mas que na verdade é flacidez, entendeu? A gordura continua crescendo, perde a sustentação e ela vai derramando mesmo, como se fosse uma cachoeira, fica esse aspecto de flacidez. E geralmente é aí que a gente começa a ver mais os casos de telangiectasia ou de varizes, entendeu? Para as pacientes que já estão num tratamento legal, fase 1, fase 2, e continuam tendo sintomas nas pernas, pode investigar as veias ou a panturrilha, alguma das duas vai estar insuficiente, entendeu? E aí você já consegue, de novo, uma coisa objetiva para dar de meta para fazer melhorar. Vitor, você falou que às vezes a paciente retorna após o tratamento para você fazer análise de resultado, e às vezes você acha que não melhorou tanto e ela sim. Como é que você faz essa comparação? É por foto, diâmetro de perna, repete ultrassom? Score, né? Tem score também. Então, tem score, tem foto, é fundamental. Diâmetro, eu não sei se você quis falar diâmetro ou circunferência. Circunferência engana. Tá? Esse eu acho que é um detalhe legal de lembrar.
Porque se a pessoa está, por exemplo, engajando muito em exercício, é natural que ela faça hipertrofia, entendeu? Vai trocar a gordura pelo músculo. E às vezes a circunferência não muda tanto. Tá. O ultrassom serve para ter esse acompanhamento e o DEXA serve muito também, porque às vezes o aspecto pode ainda não ter mudado. Tem um tempo também, né, para ter essa adaptação. Essa clínica de dor e hematoma, ela melhora também? Melhora. Tem essa questão de... As pacientes mesmo falam assim, nossa, eu estou super inflamada, entendeu? Essa sensação vai melhorando, né? E aí, se eu até puder falar aqui para vocês, uma parte do tratamento que eu acho que é fundamental. Eu me ligo muito nesse negócio também de medicina de estilo de vida. Eu acho que é legal a gente pensar não só como cirurgião, tipo, eu opero coisas, né? Tipo, a gente trata pessoas e entre os nossos tratamentos estão a cirurgia. Mas a parte de orientação para essas pacientes é super importante. Então, primeiro, alinhar a expectativa, né? Para elas não acharem que agora que elas descobriram que é lipedema, pronto, rapidinho elas já vão estar com a perna normal, né? E explicar que todo tratamento tem um core, né? Tem um núcleo, entendeu? Elas vêm com coisas assim, tipo, e se eu fizer caminhada todo dia, passar um creme, tomar um remédio e fazer plataforma vibratória, drenagem linfática, você tá vendo? É um monte de coisa. Na cabeça dela, assim como de todos nós, quando você faz um monte de coisa, você tem expectativa de que você vai melhorar mais rápido. Só que nenhuma dessas coisas vão falar assim, é o core, é o principal. Eu dou sempre o exemplo é meio radical, mas é o exemplo do câncer. Se alguém tiver um câncer e não fizer químio, rádio ou cirurgia, você pode fazer a melhor dieta, parar de fumar, fazer o que for, mas você não está fazendo core. Se você melhorar, vai ser uma chance em 1 milhão. Para o lipedema, né, já tirando esse lado mais dramático, assim, primeiro, evitar engordar. Então, não estou nem falando de emagrecer, evitar engordar, porque é nesse momento que a pessoa ganha o peso que acumula mais o lipedema e que depois não vai conseguir perder. Aí vai ter a questão de dieta, né? E quando fala dieta, não é fazer dieta, é readequar a dieta, ter essa coisa dos alimentos inflamatórios, tudo. E o exercício. Exercício, muita gente chega falando, eu caminho todo dia 5 km e não consigo perder peso. Então, isso... É um exercício regular, né? Exato. Vai fazer bem pro seu coração, sei lá, vitamina D, endorfina, vai fazer. Mas especificamente não. Então a gente também tem que dar esse tipo de orientação. E a cirurgia fica para casos reservados aí que não estão conseguindo melhorar, ou que não conseguem ficar satisfeitas com o resultado que obtiveram. Vitor, para a gente finalizar então, para a pessoa na verdade que não pôde ver o congresso, para a gente dar uma mensagem final e desmistificar essa questão do lipedema, o que você poderia passar para finalizar? Acho que o legal é entender, nós mesmos, né, cirurgiões vasculares, angiologistas, entender que o lipedema existe, que ele é uma coisa real. Cada vez mais as pacientes estão sabendo sobre ele e vão buscar informação com a gente. Então quem tiver esse conhecimento antes também vai sair na frente e vai conseguir ajudar mais pessoas. Obrigado pelo teu tempo, viu? Obrigado a você, gente. Obrigado. Muito legal. Então deixa a gente continuar acompanhando os vídeos do Frame do Podcast Vascular direto do Congresso Brasileiro. A gente se vê no próximo. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.